Essa palavra brandou fortemente no meu coração. E eu creio que Deus vai aumentar a tua fé através dessa palavra, vai aumentar a minha fé, vai nos fortalecer, vai nos encorajar. O Senhor é aquele que nos corrige, que nos encoraja, que nos consola, que nos cura, que nos salva, que nos liberta. O Senhor é aquele que nos leva ao arrependimento, ao entendimento que precisamos viver, o entendimento do Evangelho, o entendimento de Cristo, né? E tantos ainda vivem como velhas criaturas, ainda não vivem como uma nova criatura, né? Ainda adora dois senhores, ainda vivem longe do entendimento da salvação, do entendimento da palavra, mas ainda há tempo para nós nos arrependermos, para nós analisarmos nossa vida, para nós santificarmos nossa vida, para nós lavarmos mais e mais pela santa palavra. E o Senhor, Ele aumenta a tua fé, o Senhor, Ele nos corrige, o Senhor nos leva ao arrependimento, o Senhor nos dá o entendimento da vontade dEle, que é boa e perfeita, pela palavra dEle, né? A palavra dEle é a boca de Deus, a palavra dEle é Ele falando com você, é Ele falando comigo. Se você tivesse entendimento, você daria muito valor às escrituras sagradas. 52 países são proibidos a palavra de Deus, as escrituras sagradas, né? 52 países. Não é pouco não, gente, é muito, é muito. 52 países você não poder mais pregar a palavra de Deus. Então, dê valor às escrituras sagradas. Oh, Jesus está voltando, gente. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A vinda do Senhor está mais próxima. Eu creio, aquele que tem espírito em verdade, ele sabe que está muito perto a nossa redenção, a nossa salvação. Seremos livres do pecado, seremos livres das perseguições. Você será totalmente livre da doença. Nós não iremos ficar mais doentes, nós não iremos mais ser perseguidos. Nós viveremos o reino de Deus, né? Nós viveremos as nossas recompensas. Aquele que está fiel, permaneça fiel. Permaneça fiel, renuncie à sua carnalidade, renuncie às suas vontades. Vamos renunciar mais e mais à nossa vontade, gente. Vamos para viver, para Cristo viver em nós. Para Cristo viver no nosso entendimento, no nosso coração, e Ele ser aquele que está na nossa frente, nos dando a direção do caminho certo a seguir. A palavra que está em Josué capítulo 1. Senhor, resgata as almas perdidas, resgata a cura, continua abrindo portas e glorificando o teu nome. Mas, Senhor, abre o entendimento do teu povo. Abre o entendimento para entendermos a santa palavra, as escrituras sagradas e vivermos segundo a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitas estão com a mente cauterizada, né? Muitos ainda não são novas criaturas, ainda vivem, adoram dois senhores. Muitos ainda vivem como velhas criaturas. E nós precisamos ser novas criaturas. Precisamos verdadeiramente viver para Cristo. Que todo mal seja desfeito, que todo espírito imundo bata em retirada. Pelo poderoso nome de Jesus, Senhor Deus da glória. Que todo espírito de contenda, de rebelião, de opressão, depressão, de enfermidade e perturbação saia em nome de Jesus. Dessas vidas que me ouve, Pai amado, que te ouve através da minha vida. Que teu nome seja glorificado, exaltado, almas sejam alcançadas, alimentadas pelo pão da vida. Nos alimenta da palavra, Senhor, e nos dá saúde espiritual e material. Assim te peço, meu Senhor e Rei da minha vida, em nome de Jesus. Capítulo 1, amém. Fala Josué e eu animo. Olha só, gente, eu estava orando, né, pela manhã, desde ontem que eu estou orando. Quando multiplica as festas, né, esses tipos de festas, aonde muita droga, muita bebida, muita maldade, né, sendo usada através do álcool, através da droga, de pessoas que perderam ali o sentido da verdadeira adoração a Cristo, né? Na verdade, pessoas que nem sequer entregam sua vida a Jesus, mas estão lá usando drogas, álcools,
os dias para comemorar, para blasfemar, né? Para escarnecer de Cristo, na verdade, né? E a gente olha para os seres humanos, mesmo eles ainda comemorando em tanta alegria, a sua tristeza está no seu coração, muitos desanimados, muitos ainda aflitos, angustiados com a enfermidade, mas o Senhor vem com a palavra e nos dá ânimo. O Senhor vem com a palavra e aqui ele falou com Josué e deu ânimo a Josué. Então o Senhor, eu não sei a luta que você está passando, mas o Senhor ele te dá ânimo nessa luta. Ele faz você não desistir na caminhada porque ele não desiste de você. Ontem eu ouvi alguém colocando ali, né? Pessoas que são desengrejadas, pessoas rebeldes, pessoas que foram para a igreja, que não estão em comunhão, né? Com o templo, com denominações. E eu vi ali, né? Aquelas pessoas, eu digo, mas Jesus é o bom pastor. Ele vai em busca até dos desengrejados. Ele vai em busca das almas perdidas. Ele vai em busca dos que estão ali no pecado. Jesus ele veio para ir em busca de nós. Você talvez esteja abandonado pelo teu pastor, abandonado pelo ciclo de oração. Mas eu quero dizer para você que Jesus não te abandona. Jesus é o único que não abandona nenhum de nós porque ele é fiel. Ele é fiel ao sangue dele derramado, ele é fiel ao sacrifício da cruz, ele é fiel à salvação. Jesus veio para nos salvar. E eu coloquei um comentário, né? Eu falei, mas Jesus ele vai em busca até desses que estão chamando de desegrejado, porque um desegrejado foi alguém que foi abatido, um desegrejado foi alguém que caiu e que precisa da mão para levantar e voltar novamente para a congregação, não é verdade? Mas as pessoas, elas sempre estão com o pensamento de julgamento, e ainda não é o tempo de julgamento, é o tempo da salvação, ainda é o tempo de resgate das almas perdidas. Então o Senhor ele veio aqui, ele falou com Josué e disse, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo. Gente, é muito lindo Deus chamar Moisés de meu servo. Servo é aquele que serve. Jesus era servo na terra. Jesus ele veio para servir o Pai. Jesus ele foi o servo fiel. Ele mesmo disse que aquele que quer ser o maior, que seja o menor, que sirva, né? Aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor. E Deus disse, o meu servo Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Moisés era morto, mas o Senhor é vivo. Moisés estava morto, mas o Senhor era com Josué. E o Senhor é que estava com Moisés, estava agora dirigindo a vida de Josué. Então eu quero dizer para você, aleluia, Deus, quem dirige a tua vida é Deus, através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus nós somos dirigidos pelo próprio Deus, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós somos dirigidos por Cristo que vai à nossa frente. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que eu digo para você, se alimente da palavra, busque a palavra e você terá a direção de Deus para a tua vida. Você não vai ter direção de engano, direção de pessoas, você terá a direção do próprio Deus para a tua vida, para a nossa vida. E diz assim, aleluia, Deus, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Então o Senhor estava falando a Josué, que assim como o Senhor foi com Moisés, e aonde Moisés pisava, o Senhor dava aquele lugar por direito, o Senhor era com ele naquele lugar. Então, aleluia, Deus, o Senhor estava falando isso a Josué, e hoje o Senhor veio falar isso a você e a mim, que tem procurado a servir esse Deus, que tem procurado, aleluia, Deus, a seguir os caminhos do Senhor Jesus. O Senhor te dá por direito o lugar onde tu pisas. Se assim você for servo de Deus,
Se nós formos servos de Deus, continuarmos servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, servir, fazer aquilo que o Senhor nos ordena, aquilo que o Senhor nos pede. O Senhor tem pedido oração, pedido jejum, pedindo para nós nos alimentarmos da palavra, pedindo para nós nos santificarmos, pedindo para nós estarmos preparados para a vinda dele, pedindo para anunciar o evangelho da verdade, pedindo para anunciar a vinda do filho dele, porque ele está à porta, ele está vindo, aleluia, e virá como um ladrão, vai pegar muitos de surpresa. Muitos despreparados, por quê? Porque não quiseram ser servos de Deus, não quiseram ouvir a voz de Deus, não quiseram obedecer as escrituras sagradas, não quiseram obedecer aquilo que o Senhor tem ordenado. Gente, o juízo começa primeiro por nós. Nós não pecamos mais como ignorantes, nós pecamos com consciência que estamos pecando. Porque você hoje conhece a palavra de Deus, hoje você sabe, aleluia, que é o caminho de vida e o caminho de morte. O caminho do pecado é caminho de morte. O caminho de fé é o caminho de vida, é o caminho com Cristo, é o caminho de arrependimento. Quanto mais você ora, quanto mais você busca a palavra, quanto mais você jejua, quanto mais você se separa, quanto mais você se santifica, mais você se arrepende dos seus pecados. Quanto mais nós nos aproximamos desse Deus Altíssimo, da palavra de Deus, nós temos entendimento dos nossos erros e pedimos perdão. Senhor, perdoa, eu errei muito, mas não quero mais errar. Senhor, hoje eu reconheço meu erro. Senhor, por que eu errei tanto? Por que eu não ouvi a tua voz? Por que, Senhor, que eu não segui a tua direção? E aí nós vivemos cada vez mais que nós nos entregamos à palavra de Deus, à vida de oração, de separação, de santificação, mas nós reconhecemos nossos erros, nossas falhas. A aproximação do santo, ela faz nós largarmos o pecado, reconhecermos os nossos erros, reconhecermos as nossas falhas, reconhecermos as nossas misérias. E mais a aproximação do santo, nós nos arrependemos muito mais. Muito mais. Mas aqueles que estão distantes da palavra, aqueles que estão distantes de vida de oração, aqueles que estão distantes do Espírito Santo, eles não vivem arrependimento. Não vivem. Mas a palavra de Deus, ela me faz viver em constante arrependimento. A palavra de Deus faz me viver com constante santificação, me arrependendo das práticas, me separando-nos para servir a esse Deus, adorar, obedecer, servir é quando alguém pede para você fazer um serviço para ela. Então o Senhor sempre ele tem pedido de nós: santifica mais, leva meu evangelho, ora mais, jejua mais, clama pelas vidas perdidas, clama por ti, clama pela tua família, me busca sem cessar, medita na minha palavra de dia e de noite. Come desse pão, bebe dessa água. Por quê? Porque eu quero te dar ânimo, Vivemos num momento em que você vive desanimado, você está desanimado no teu trabalho, você muitas das vezes está desanimado com a tua família, você está desanimado com teus amigos, você está desanimado dentro da congregação, da denominação. Eu não sei aonde você está desanimado, porque só é luta, só é doença, só é guerra, só é maldade, só é morte, e isso nos leva a ter desânimo. Mas aquele que está em Cristo, aquele que está no Senhor, o Senhor vem e dá ânimo, como ele veio aqui com Josué. E aqui ele disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até a grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Então, aleluia, Deus ele deu um termo para você, Deus ele deu um lugar para onde, Deus sabe aonde você vai andar, Deus sabe onde você vai colocar os teus pés. Então coloca na tua mente que Deus é contigo, o trabalho que você tem foi Deus que te deu. Então coloca na tua mente, aleluia, que Deus é contigo e te dá ânimo para suportar esses trabalhos difíceis, para suportar essa luta, para suportar tudo que você tem suportado. O Senhor hoje veio dar ânimo a nós. Tem de bom ânimo. Eu te dei este lugar. Eu te dei o lugar que tu estás. Eu te coloquei.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós começamos a nos animar porque Deus está dizendo que Ele é conosco, Ele é com você. Então, aleluia, Deus, era um momento difícil aqui para Josué. Era um momento difícil. Aí diz o quê? Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Deus, ele não deixa. Aquele que entrega a sua vida para ele, Deus não deixa, Deus não abandona. E o que a gente vê de líderes abandonando as ovelhas, abandonando as vidas, o que vê de líderes religiosos, né? Julgadores abandonando vidas. Aí Deus vem aqui e Deus diz assim, ó: serei contigo, não te deixarei e nem te desamparei. Então o que você precisa? Você precisa que Deus seja contigo. Que Deus não te desampare. Quando você tiver esse entendimento que o Senhor é contigo, você não vai se sentir uma pessoa desamparada. Você não vai se sentir uma pessoa, aleluia, Deus, louvado seja o nome, abandonada. Porque Deus é contigo. E o importante é que Deus seja conosco. É que Deus seja conosco, gente. Esforça-te e tem bom ânimo. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então o Senhor falou a Moisés: esforça-te. O Senhor tem falado para nós nos esforçarmos para conhecer a palavra, para estudar a palavra, para ter vida de oração, para ter vida de jejum, para ter vida santificada, separada, para ter vida com Ele. Ele sempre tem falado: te esforça, te esforça, te esforça. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome, que serei contigo. E o juramento que o Senhor fez aos pais de Josué se cumpriria na vida de Josué. Então, aleluia, Deus te esforça. Ele está dizendo: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Pois tereis o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Moisés ensinava a Josué. Né? Moisés foi aquele que ensinou a Josué, que ensinou a muitos. Ensinou o que? A palavra de Deus, a lei de Deus, a ter esse ânimo. E o Senhor era com Moisés, e o Senhor estava falando para Josué: faz tudo que o meu servo fez e eu serei contigo. Entende? E, aleluia, Deus, é isso que o Senhor quer, que nós seguimos a palavra dele. Se nós obedecermos a palavra dele, as ordens dele, as ordenanças dele, te esforça, tem bom ânimo, me busca, né? Te santifica, medita na minha palavra de dia e de noite. Eu sou a tua força, eu sou a tua fortaleza. Eu te guardo, eu te livro, eu te protejo, eu te sustento. Então, se nós colocarmos a palavra de Deus, meditá-la, nós teremos ânimo de enfrentar o dia a dia que temos que viver. Mas para isso eu tenho que meditar na palavra de dia e de noite. Nos momentos mais difíceis, eu tenho que falar: Senhor, tua palavra diz que tu és comigo. A tua palavra diz, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor me deu esse lugar por direito. A tua palavra diz, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, que o Senhor me ajuda, que o Senhor me dá ânimo. E o Senhor vai te dar ânimo nos momentos mais difíceis. Ele é o nosso ânimo. Servir a Deus de todo o coração, adorar a Deus, falar de Deus, né? Falar de Deus, falar de Cristo, que deu a própria vida por nós. Reconhecer o sacrifício de Cristo que Ele fez por mim e por você. Pecadores, miseráveis, que não merece, não, meu Deus do céu, a salvação, de tanto pecado que já cometemos, não é verdade? De tanto pecado no pensamento, pecado no falar, pecado no vestir, pecado no agir, tanto pecado, gente. Mas o Senhor veio e nos deu o direito da salvação, da santificação, e nos deu o direito de sermos nova criatura, e deu o direito do perdão. E quanta gente não quer perdoar pecadores? Quem somos nós para não perdoar pecadores, gente? Quem somos nós para julgar? O Senhor nos escolheu foi para pregoar a palavra. Quem nos julga é a palavra. Mas tem pessoas que querem julgar os outros, né? Quem nos julga é a palavra, eu analisando a palavra, eu sei meus erros, eu analisando a palavra, eu conheço meus pecados, eu analisando a palavra, eu sei o que ainda falta em mim.
Então a palavra de Deus é para nós analisar a nossa vida e pregoá-la. Aquele que der ouvido será liberto. Aquele que der ouvido à palavra de Deus será salvo. Aquele que der ouvido à palavra de Deus terá ânimo. Aquele que der ouvido à palavra de Deus, obedecer às ordenanças de Deus, Deus é com ele. Deus é com você. Então, para Deus ser conosco, depende de nós. Depende de nós, de seguirmos as leis, as ordenanças, os ensinamentos dele. Não senta na roda dos escarnecedores. Não te detens na roda dos escarnecedores. Adora a Deus acima de todas as coisas. Adora somente um Deus, não a dois senhores, porque se você agradar um, você vai entristecer o outro, né? Então também temos somente que adorar somente um Deus, acima de todas as coisas, acima de tudo e de todos. Deus é maior na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, por quê? Porque Ele é fiel conosco, Ele não nos abandona. Teu pai e tua mãe podem te abandonar, teus amigos, teus líderes, mas o Senhor não te abandona. O Senhor não te abandona, gente. O Senhor é contigo, o Senhor é com os órfãos, o Senhor é pai dos órfãos, é pai dos órfãos. O Senhor, Ele supra a necessidade, o Senhor colhe teu pai, colhe a tua mãe, mas o Senhor, Ele preenche ali no teu coração a necessidade de você ter um pai, de você ter o que significa ter um pai? Significa alguém protetor nosso, não é isso o papel do pai? Apesar que hoje os pais não querem ser protetor dos filhos, né? Estão abandonando os filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Estão aí abandonando os filhos por causa de sexo, de prazer, de álcool, das drogas, por causa do seu eu, por causa das suas vontades, por causa da sua carnalidade, e filhos abandonados. É assim que está acontecendo? Mas o Senhor não te abandona. O Senhor não abandona você. Você pode ser órfã, você pode ser viúva, você pode ser desprezada pelo teu marido, mas o Senhor não te despreza porque você o serve, porque você o busca, porque você entregou seu coração para Ele. E Ele jamais vai te abandonar. Foi isso que Ele disse a Josué. Aleluia, Deus, serei contigo, serei contigo. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, olha, escute. Tremendo essa aqui, ó. Aleluia, Jesus. Não se aparte. Faze conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies. Não se desvie da palavra de Deus, gente. Não se desvie da palavra de Deus. Não se desvie. A palavra de Deus é vida para nós. A palavra de Deus é salvação. É libertação, é cura. A palavra de Deus é escudo para nós. A palavra de Deus nos santifica, nos liberta. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos aviva, nos renova, nos dá saúde. As pessoas estão acostumadas no reteté, né? As pessoas estão acostumadas no fogo estranho. Meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, mas as pessoas, elas não buscam a palavra de Deus para a sua vida. Se firme na palavra, a palavra de Deus é rocha, a palavra de Deus é teu escudo, a palavra de Deus é teu capacete, a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo contra o reino das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes você está firmado em outras coisas, mas não consegue se firmar na palavra de Deus. Se firma na palavra de Deus, busca a palavra de Deus, mergulha nesse oceano, mergulha nessa água viva, aleluia, Deus, mergulha, toma um banho de palavra, louvado seja o nome do Senhor, toma um banho de palavra, deixa a palavra lavar tua mente, lavar teu coração, lavar tua alma, louvado seja o nome do Senhor, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, aleluia, Deus, louvado seja Deus. E aqui vamos continuar, para que prudentemente conduze para onde quer que andares. Gente, se você obedecer a palavra de Deus, você vai saber por onde andar. Você vai saber para onde ir, gente. A palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o verbo. Jesus na terra era o verbo encarnado. Jesus na terra era o verbo vivo, era a palavra pregoada e praticada. Jesus era aquele que veio para obedecer à palavra do Pai. Ele veio nos ensinar a obedecer a palavra, viver da palavra, na direção da palavra.
Aleluia, Deus. Então, a palavra de Deus, gente, é o caminho da verdade e da vida. E muitas das vezes você não dá valor à palavra. Eu estava vendo uma pregação, a qual o pastor estava falando. Tem muitas denominações. Tem muitas denominações a qual a palavra é de qualquer jeito. A qual é a palavra segundo o agrado de muitos. Mas não da sã doutrina, não do ensinamento do caminho da verdade. Então, a gente tem escutado muitas pessoas falar que mal estão dando crédito para a palavra. É 15 minutos de palavra. Tem denominações que a prioridade é louvor, a prioridade é teatro, a prioridade é eventos, a prioridade é jantares dentro da casa do Senhor, mas a palavra de Deus diminuir o tempo dela. Eles podem ter diminuído o tempo da palavra, mas a palavra eles não podem diminuir. Oh, aleluia, Jesus. Eles não podem diminuir a palavra de Deus, porque ninguém pode diminuir a palavra de Deus. Eles podem, dentro das denominações, perder o tempo da palavra, não dão mais prioridade para a palavra. A prioridade é profetas, a prioridade é revelações, a prioridade é tu vai ganhar um carro, tu vai ganhar uma casa, tu vai ter um marido, a prioridade é que tu vai ter um trabalho de excelência. A prioridade virou os desejos das criaturas e não do Criador. Mas feliz ainda o remanescente a qual cumpre a palavra de Deus, que se deleitem em ouvir a palavra de Deus, que se deleitem em ouvir a verdade, o evangelho verdadeiro, que nos ensina, que nos liberta, que nos santifica, que nos lava, que nos dá direção para viver, que nos dá ânimo, que aumenta a nossa fé e que nos vivifica a viver a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu estava ouvindo essa pregação de uma denominação querida e o pastor estava pregando sobre isso. E depois, novamente, eu vi uma serva de Deus novamente pregando sobre isso. As pessoas não querem falar da vinda de Jesus. As pessoas não querem pregar o arrependimento. As pessoas não querem pregar que Jesus está voltando, santifica a tua vida. As pessoas não querem pregar isso. Resta pouco tempo. Falta pouco tempo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Falta pouco tempo, aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor. Oh, e aqui diz o quê? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. O que você tem falado, gente? O que nós temos falado? Nós temos falado muito da palavra de Deus. Eu não posso perder o tempo de levar a tua palavra. Deus já tinha me dado a palavra, mas eu tinha que vencer a minha carne. Eu tinha que vencer a minha carne e trazer essa palavra para dar ânimo para você e dar ânimo para mim. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está dizendo, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite. Meu Deus do céu, as pessoas não meditam de dia e de noite na palavra de Deus. Gente, a nossa mente tem que estar ocupada com o céu, tem que estar ocupada com o santo. A nossa mente tem que estar ocupada com a palavra de Deus. Muitos estão em depressão, muitos estão enfermos, querem tirar sua própria vida, porque na sua mente não tem a palavra de Deus. A sua mente é preocupação, é problemas, é doença, é abandono, é julgamentos. A sua mente está vazia da palavra de Deus. O seu coração está vazio da palavra de Deus. E o salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós precisamos ter a palavra guardada no seu coração. A boca fala aquilo que está cheio o coração, gente. A gente conhece quem tem a palavra guardada no seu coração, porque dessa boca sempre está saindo palavra de Deus. Sim, dessa boca sempre está saindo coisas de Deus. Dessa boca sempre está saindo, aleluia, Jesus, o Santo, o Salvador, a vinda de Jesus, o arrependimento. Deus é bom, né, gente? Então, medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Louvado seja Deus, porque então farás prosperar o teu caminho. E então prudentemente te conduzirás. Gente, você quer prosperidade na tua vida? Prosperidade espiritual. Pessoas estão fracas. Por quê? Porque não se alimenta da palavra de Deus. Pessoas estão sem fé. Por quê? Porque não se alimenta mais da palavra de Deus. Então, muitas pessoas estão fracas. Porque não tem mais esse alimento da palavra.
Revelações e revelações, profetadas e profetadas. Você vai ganhar uma casa, teu marido vai voltar, não, Deus vai matar teu inimigo, Deus vai matar a amante, não sei o quê. E não tem palavra de Deus. Te arrepende, medita na minha lei, né? Me busca enquanto pode achar, não é verdade? Te santifica, aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, louvado seja o nome do Senhor. Te prepara-te, ó igreja, para encontrar com teu Deus. E se você entrar em vários lugares onde estão pregando a palavra, eles não falam para você estar preparado para encontrar com teu Deus. Somos a igreja, as loucas e as prudentes, aos que servem a Deus e aos que não servem a Deus. E veremos a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Pelos frutos conhecemos quem serve a Deus. Pelos frutos conhecemos quem tem frutos do Espírito Santo, frutos de arrependimento. Você vive todo o tempo se arrependendo. Meu Deus, quanto tempo eu perdi. Você vive todo o tempo se arrependendo. Meu Deus, por que eu fiz isso? Senhor, quanto tempo eu perdi na minha vida, pecando, não te obedecendo, não seguindo o caminho da verdade, não seguindo o caminho da lei, não te adorando, não fazendo a tua vontade. Você tem esse entendimento? É isso que você tem vivido, esse arrependimento constante na tua vida? Ou você já está perfeito? Eu não estou perfeita. Ainda falta mais na minha vida. Então ele está dizendo, conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. E então prudentemente conduzirás. Gente, feiticeiro, não vai impedir você prosperar se você tem essa prática da palavra. O invejoso não vai impedir você prosperar se você tem essa prática da palavra, se você tem essa busca da palavra na tua vida. Não tem encantamento, não tem feiticeiro, não tem invejoso que vai impedir a prosperidade que Deus tem para te entregar. Que prosperidade é essa, gente? De ter o Espírito Santo na sua vida e você ser bem-sucedido em tudo que for viver. Aleluia, Deus louvado seja o nome, de saber que o Senhor é contigo. E aqui ele diz, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Te esforça, ele está dizendo para nós, se esforça e tem bom ânimo. Prega mais, ora mais, jejua mais, santifica mais, lê mais a minha palavra, anda no caminho da verdade e a vida, anda no caminho do bem, te afasta do caminho do mal, te esforça. Ele está dizendo para nós nos esforçarmos. Se nos esforçarmos a viver as escrituras sagradas, a viver, porque vivendo as escrituras sagradas, nós viveremos tendo ânimo. O Senhor nos dá ânimo. Filha, está terminando, eu já estou voltando. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Está terminando, filha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, não te mandei eu, te esforça e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então continue se esforçando na oração. Se continue se esforçando, buscando a palavra de Deus. Continue se esforçando, aleluia, Deus, na fé. Continue se esforçando no teu jejum, na tua santificação. Continue se esforçando a servir a Deus. Continue se esforçando a praticar a palavra de Deus. Continue se esforçando, se arrependendo. Continue se esforçando na tua santificação, porque Ele será com você por tudo, por onde tu andares. Se você tiver esse esforço, se eu tiver esse esforço, aonde nós estivermos, Ele vai estar conosco. Que maravilha, né, gente? No vale da sombra e da morte, na cova, no deserto, em frente ao gigante, Ele vai estar com você. Nesse leito do hospital, te esforça. Você tem se esforçado na oração, na palavra? Ele vai estar com você. Você tem se esforçado, aleluia, crido nesse Senhor que deu a vida dele por mim, por você. Você crê em Jesus? Então continua te esforçando, porque Ele é contigo. As pessoas querem dizer para você que Ele não é contigo.
porque você está afastado da igreja, porque você não está não sei o quê, porque você não está fazendo a vontade deles. Mas nós temos que fazer a vontade do Pai. É a vontade de Cristo. É a vontade da palavra. É obedecer às ordenanças da palavra. Se você tem obedecido a palavra, não te preocupa, porque Ele é contigo. Ele é contigo. Ele é contigo para derrubar os gigantes. Ele é contigo, aleluia, Deus, para fazer você se alegrar depois de tanto choro. Ele é contigo, aleluia, para fazer o mar se acalmar. Ele é contigo para abrir o mar. Ele é contigo para fazer você andar sobre as águas. Ele é contigo para te dar vida e vida com abundância, te dar saúde. Ele é contigo. Então nós precisamos o quê? Nos esforçar e ter ânimo, e Ele será conosco. É isso que Ele quer de nós. Te esforça, faz o que eu te mando, faz o que Moisés ensinou, faz o que eu te mando, faz o que Cristo tem nos mandado, e Ele será conosco. Tem dificuldade nisso? Não, nenhuma. Vamos continuar nos esforçando, vamos continuar nos arrependendo, vamos continuar nos santificando e vamos continuar sendo o Senhor conosco até chegar ao céu, não é verdade? Essa foi a palavra, gente. Então tenha bom ânimo. Não sei o que você está passando, mas Ele falou com você e comigo. Tenha de bom ânimo e te esforça. Apenas temos que fazer a nossa parte, porque Ele faz a dele.